né, aqui a Morosidade Estrela da Manhã. Hoje a gente vai continuar falando sobre livre-arbítrio. Meu nome é Josué Sirtoli. Guilherme Messi. Maicon Trindade, Lindomar Guzotto. VB. Grande! Tá pegando o espírito, mano! É isso aí, ó. Aí, tá vendo? Tá vendo? E esse é o cerne da manipulação. Por isso que ninguém tem livre-arbítrio. Viu? A gente fez antes, para ele compreender que ele ficou meio assim, aí agora ele já incorporou. Ou seja, é aí que a gente começa a manipular as pessoas para ver que ninguém tem livre-arbítrio. Ele não tem livre-arbítrio, ele disse que não ia fazer o café de novo. E Então, ele trouxe para todo mundo café. E ele aprendeu que ele pode fazer mais do que uma viagem. Ele reclamou que só tinha 2 mãos para trazer, e eram 5 cafés que precisava vender quando foi dito para ele. Mas tu vai fazer 2, 3, 5 viagens, aí ele se ligou e foi voltou. Mas tem uma lógica, a cultura, a situação vai fazer um ladrão então eu tenho livre-arbítrio de não comer tal coisa. Tu nasce numa realidade só tem para comer, tu vai comer. Então a gente se ilude às vezes que tem. Claro. É limitado, né? Não, mas aí a gente vê que a gente tem muitos ativistas defensores dos animais no nosso grupo, né? E tem aquela situação que no Oriente o pessoal se alimenta de gato, de cachorro, De grilo, cavalo, carne de cavalo na França, no Iguari, carne de cavalo e tal. E quando a gente começa a trabalhar essas questões aqui de dar liberdade, né? E começa a colocar isso à baila e se faz isso de maneira proposital, justamente para as pessoas ficarem desconfortáveis, para instigar o diálogo, o debate, até a manifestação mais acalorada, que é o que a gente espera, né? Principalmente o nosso público, os nossos colegas mulheres, que são as grandes defensoras dos animais aqui, dos cachorrinhos, não? Principalmente dos malteses, né? Elas ficam mais, né, com uma certa gana da nossa colocação. Josuézinho. Você tem um pessoal aí que chega a dar nome até de gente para os cachorros, deve ter alguma coisa pessoal comigo até. Mas tudo bem, tá tranquilo, a gente leva adiante, né? E, então esse é o bacana, é instigar o outro, para que o outro comece a olhar para si, para ter oportunidade de compreender quem é mesmo e como a coisa funciona. Mas vamos continuar sobre livre-arbítrio, vamos falar aqui agora então sobre o nosso livro Conversa Espiritualista, no que o meu mentor fala sobre livre-arbítrio, né? E as entidades trabalham conosco. E foi perguntado para o mentor, então não há livre-arbítrio quando encarnado? E ele vai responder, não. O que foi programado foi essa possibilidade de consciência e você, que acredita que existiria essa possibilidade, tem de se acreditar como prova para o espírito. É impossível existir livre-arbítrio no plano material, pois o ego humano é configurado para vencer. Para que exista vencedor, tem de haver alguém que deve ser derrotado. Onde está o livre-arbítrio daquele que não quer ser derrotado? Né? Então, ou seja, continua naquela mesma situação que a gente vem trabalhando, né? E nós somos muito par a par com os conceitos que eles vêm trazendo, com as ideias, com as propostas que eles vêm trazendo, né? E numa outra pergunta, ele foi perguntado o seguinte: foi-nos dito que o espírito tem livre-arbítrio só quando está fora da carne. Mas se todos somos parte de Deus, então na verdade é Ele que escolhe, não nós? É também Ele, não é sua causa, e também Ele não é sua causa primária? Ele é a secundária, Ele é a causa e o efeito de tudo, é isso mesmo? E a resposta do mentor: Deus é causa e efeito de tudo, Ele é tudo. O espírito desligado da matéria, ele acha que tem livre-arbítrio, mas é Deus. Então temos pseudo-livre-arbítrio, pseudo-liberdade. Em verdade, se vocês tivessem liberdade na encarnação, já tinham consumido todos os planetas, pois o seu ego foi desenhado para não ter limites. É como um vírus que no organismo que ele adentra, se não tiver anticorpos, vai consumir tudo. E a contrariedade é um instrumento que Deus utiliza para isso. Devemos nos pôr contra, mas devemos amar isso. O problema é que quando se coloca o deixar de ser bravo, logo depois disso se coloca, eu vou ganhar com isso. Mas o máximo que vocês podem ganhar é se libertar disso. E essa é a diferença de se desapegar e amar. Não existem defeitos, pois são instrumentos colocados à prova do espírito. Desejos, posses e paixões. Por todas elas você passou, e por que você passa ainda? É porque em outras vezes você não amou.
partindo de que Deus é tudo e tudo é amor, no momento que tu amares, o ganhar inexiste. Então essa é a concepção, né? Quando a gente passa a amar, livremente se abdica da ideia, né, de ter qualquer tipo de querer, de esperar ou de ser, porque tu já ama, tu já está em comunhão e afinidade com tudo. Tu não tem mais nada que te desassocie do todo. Então tu não tem mais nada que tu precise, né? Eu queria... Será que esse livre-arbítrio, esse arbítrio tem uma relação com árbitro? Tipo de um jogo de futebol, Isso. o juiz, né? De definir o caminho. Então, cada um é um árbitro, um juiz, Julgando a vida. Julgando as situações, tudo, e achando que o julgamento dele vai mudar alguma coisa, mas as coisas acontecem com uma sincronicidade, uma perfeição. É Deus manipulando a obra, e essas engrenagens da máquina acham que a interpretação dela das coisas vai interferir nelas e nos outros, mas é só um achar perdido, né? Porque não influenciam. Então seria talvez um julgamento também, acham que escolhem, acham que o certo é o errado. Então é a percepção deles, simplesmente, mas que para Deus talvez não vá nem contra. É a ilusão, eles vivem essa ilusão que eles interferem em alguma coisa. Perfeito. E esse é o estado de consciência que cada um tem, né? Quando tu desenvolve a verdadeira fé, entrega sem condição, tu não precisa escolher mais nada, tu não tem mais essa necessidade de impor vontade, tu se entrega na caminhada. E esse se entregar também é dar valor a tudo que vem, né? Tudo que tu escolheu para ti, não importa se for uma doença, um roubo, alguma coisa, né? Porque ninguém quer passar por isso aí, porque julga ser errado e ruim, né? Então tem muito isso também, né? Começa a amar tudo ao teu redor, que aquilo ali não te incomoda mais, né? Não te traz mais aquela ideia de que tá tudo errado, isso aqui eu não devia estar nesse planeta, não devia estar no meio dessa família, disso aqui, daquilo ali. Então tu escolhe aquilo ali, isso aqui é um propósito anterior a esse que tu tá vivendo, né? Mais ou menos por aí, né? Senão seria um juiz, né? Contando, Deus, tu errou aqui também, Deus, tu errou aqui também. Por que tu não pediu como é que tem que fazer? Mas isso é o que a gente faz o tempo todo, né? Não estaria essa zona aí. Mas isso é o que o sistema propõe o tempo todo. A cultura, o sistema humano de vida propõe o tempo todo isso para todos. Julguem, julguem, julguem. Tudo está errado, porque tudo nunca é como se gostaria que seja, né? Só que isso para todos. E não existe possibilidade de agradar a todos. Essa é a grande hipocrisia do sistema. Só que tu nunca vai ser feliz se tu tivesse essa compreensão que está tudo errado. Claro. Porque daí tu tá morto, tu vai fazer. Tu está sempre em contrariedade com o mundo. Tá tudo errado. Tu vai estar sempre em sofrimento. Tu não consegue atingir a felicidade. E daí, Aí tu vai estar sempre em alto e em baixo, o tempo inteiro. E daí ele se Oscilando. Porque procura fora ou na realidade tem que tu vai E dentro. daí- Só está aqui dentro. E daí eles pregam que eles são um espírito evoluído que sem querer caíram nesse planeta cegonha. Deus não foi sem querer. E daí eles estão indo esperar a hora que Deus passa não. a nave. Claro, mas isso a gente está tendo contato com muita gente agora nessa época de ET. Até tem um colega nosso que está querendo ser abduzido, né? Mano, um dia a gente fala com um colega nosso de outra cidade que faz o nosso trabalho aqui. Não vamos dizer que ele é SS, vamos só trabalhar assim, só com um pseudônimo. O senhor SS, quem sabe um dia a gente traz para fazer Daí ele está louco para ser abduzido, então nessa fase de pessoal muito fã de abdução, de ET e tal, esses caras começam a dizer o seguinte: por engano eu caí aqui nesse negócio, né? Então Deus de novo está errando. Está errado, Deus de novo. E não deveria haver direito de escolha de novo. Exato. Ele não tem, exatamente. Ele até queria estar em outro planeta, mas por que ele está aí, né? Isso. Qual que é o propósito, E né? esse livre-arbítrio às vezes é utopia. Os caras dizem, Só eu. tu vai trabalhar porque tu quer. Porque se tu não quisesse, tu não ia. Tá, ele vai comer como tá. Tem gente que vive pelas ruas, tá tudo certo. Mas se todo mundo não fosse trabalhar, como é que funcionaria a coisa? Então,
A gente não tem a escolha total, às vezes a gente tem que se enquadrar ao sistema. Perfeito. Porque senão seria uma utopia, né? Eu tenho livre-arbítrio, mas eu só vou trabalhar porque eu gosto, mas a maioria diz que vai porque não gosta, então vai porque eu preciso comer, preciso de dinheiro, então não tem a escolha. Mas está vendo como? Eu não vou por amor, eu vou pela condição. E aí está a grande sacada, e é nisso que eu quero entrar agora nessa segunda parte da nossa etapa falando sobre livre-arbítrio, né? Que nós sempre escolhemos, e nós sempre, via de regra, né? Nós sempre estamos olhando para a vida como a vida impondo condições, ou seja, eu tenho que trabalhar porque senão eu não vou conseguir pagar o meu aluguel, a pressão da minha casa, não vou conseguir ter um carro, não vou conseguir ter comida, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que suportar a minha sogra, porque senão minha mulher me enche o saco, isso aqui, meus filhos, eu tenho que levar meu filho para o colégio, senão vai ter um problema, então é tudo eu tenho. Tu vê que a gente está sempre assim, sempre escravo da condição, e nunca em momento nenhum vivendo da manifestação de amor possível, né? E aí que está, e nisso que abre uma pequena brecha para te realmente poder ter algum livre-arbítrio na materialidade, né? E usando o exemplo do ladrão, né? Que a gente vai entender que se alguém é assaltado, não é escolha do ego, foi escolha do espírito ser assaltado, né? E se alguém assalta, também foi escolha do espírito que quis passar por essa prova. São dois espíritos em prova que, no entendimento do espiritual, um está amando o outro, está se comunicando, um está se comunicando com o outro, ou seja, aquele que no plano material está sendo assaltado e o que está assaltando, né, aqui está um colocando o outro sob prova. No plano espiritual, no entendimento do espírito, um está amando o outro. Por quê? Porque um veio com uma prova de desapego e amar esse desapego, e outro veio com uma prova de cometer um ato que ia ser julgado pelo sistema onde vive, né? Ou seja, um vem para trabalhar o desapego e outro vem para trabalhar as questões de culpa, né? Então para um vem Deus manifestado no ladrão para que se tire, né, o objeto de posse daquele, que no caso são os bens materiais, o dinheiro, o valor. O outro, né, vem com a prova seguinte, que ao tomar esse objeto de valor, né, ele vai sofrer as consequências da ação, ou seja, vai ser julgado pelo sistema, dizendo que isso é feio, que é mal, vai ser possivelmente preso, né, ou seja, vai espiar uma prisão, numa situação periclitante, de dificuldade e tal. E ambos, no plano espiritual, estão amando um ao outro e têm a possibilidade de amar as consequências, né? E nesse ponto, que existe uma possibilidade de trabalhar realmente o livre-arbítrio, né? E aqui o mentor vai dizer para nós que, no entanto, existe uma possibilidade. Você também pode se voltar para dentro do eu interior e meditar, através do exercício de pensar o pensamento, pensar todos os pensamentos que são dados, por exemplo, aquele que vai ser assaltado, a questão da posse, né? E nessa meditação de pensar o pensamento, se expandir em consciência e realinhar as suas verdades, entendeu? Então, nessa expansão de consciência, trabalhar o desapego, né? E daqui a pouco, né, aquele assalto estava para acontecer, tu pega aquele dinheiro lá, diz, olha, eu vou doar, não sei para alguém que está na rua, para uma instituição de caridade, ou para o vizinho que vem pedir, ou para o cunhado, né? Ou seja, eu vou me desapegar daquilo ali, eu vou doar sem expectativa de retorno, né? Quando tu chega nesse novo estado de consciência, tu não precisa mais ser assaltado, porque tu mesmo já escolheu perder bem, né? Ou seja, tu não precisa mais passar pela situação do assalto, porque tu já despossuiu, tu já fez o trabalho que tu precisava ser feito. Já passou por né? E para o mentor ele vai dizer que isso é manifestar lucidez. Ou seja, tu trabalhar antes do trabalho vir. Deus já sabe a resposta. Não é nem Deus. Tu já manifestou a resposta para ti mesmo. Sim.
E se tu não fazer isso e for assaltado e não se desapegar, vai passar de novo, daí repete a prova. Isso. Aí por exemplo, aquele que é assaltado, chega e diz assim, bah, mas me assaltaram, é ruim, horrível, o dinheiro era meu, eu trabalhei para aquilo, o que vai acontecer? Né? Esse murmurar, esse reclamar, isso é lutar com Deus. Ou seja, não está amando Deus sobre todas as coisas, está lutando. O que Deus vai fazer? Né? Como não aprendeu a amar, ciclicamente ele vai passar pela mesma situação de novo. E às vezes até pior, né? Sim, não, às vezes não. Tem que ser intensificado, por quê? Porque naquele quinhão não resolveu. Né? Então ele vai receber a oportunidade de se desapegar pelo amor. Não fazendo isso, ele vai passar por um assalto talvez com violência. Entende? Por quê? Porque a prova ela tem que sempre vai aumentando o grau de dor para aumentar a possibilidade de sofrimento para a gente poder se desapegar das situações. Porque a gente, via de regra, só vai pela dor, pelo sofrimento e não pelo amor. E foi legal levantar essa questão porque é o seguinte, né? A gente vê muito essa história. Ah, eu vou fazer o bem, porque daí eu vou pensar positivo e nada vai me acontecer, eu tô zen com a vida, né? Não é nada pra Balela. Eu sou trabalhador, eu pago minhas contas em dia, eu não tenho conta na polícia, eu não tenho isso, não tem nada. Balela. Tudo que tiver que passar vai acontecer. Interessa é idade. Não interessa a cuidar do idade. velhinho. Ou da criança, sabe por que uma criança é cometida? Cara, vem para passar por isso. O problema é que a gente pessoaliza tudo e nós achamos que somos seres materiais que possuem espírito, e não o espírito vivendo uma ínfima passagem material. Porque para quem? Para um ser eterno, 100 anos, 80 anos, 70 anos, é nada. Eu só queria falar sobre esse caso desse assalto. Um colega do grupo expôs que ele está colhendo o que plantou. Tem isso de tu colher o que tu planta, mas tem também a questão de tu ter pedido aquela prova para desapego. Sim. Então, se não houver essa outra questão, tu vai ficar naquele olho por olho, dentro por dentro. Se não foi nessa vida, em outra, tu assaltou e agora está sendo assaltado. E aí a gente vai trabalhar algumas outras possibilidades, sempre mantendo a questão de disciplina, ou seja, abertura para novas possibilidades. Né? Uma mente disciplinada é uma mente de discípulo, uma mente aberta ao novo. E quem disse que existam outras encarnações? Quem sabe a gente não esteja vivendo uma única encarnação desde que essa história começou. Ninguém sabe. Porque se tudo é ilusão, tudo é maia, né? toda a experiência que existe é por ilusão, por maia, tu não tem como saber como é que é. Qualquer coisa é mera especulação. Ou formas de tu conseguir dizer, não, é por causa disso. É isso. Não, mas criar uma verdade, se apegar ao conceito, e esse conceito vai ser posto em choque para gerar sofrimento. Mesmo que tem religiões que não acreditam em reencarnação. Então, para eles, aquela realidade é aquilo. Isso. E quem está certo? Não sei. Não sei. Use o não sei. O não sei é a melhor ferramenta do mundo. Por quê? Porque tu não tem. Quando tu usa o não sei, tu não precisa defender um ponto. Porque o mentor diz que se tu defender muito um ponto, às vezes tu tem que voltar para desconstruir aquele ponto. Claro. Então tem umas histórias ali, né? A reencarnação daí depois tem que voltar e desconstruir a reencarnação. Vamos lá. O espírito é um ser que todos eles, né? Porque talvez na verdade seja só um espírito e várias infinitas irradiações, também tem essa possibilidade. Mas não vamos enlouquecer muito a casa, né? Isso a gente deixa mais para o futuro, né? Mas então, espírito é algo, né, que quando se usa da matéria para experimentar todas as possibilidades, né? E quando a gente fala de todas as possibilidades, vai dentro do campo de polarização do mais suntuoso ao pior dentro do que pode ser possível para o humano. Ele vem para experimentar todas as possibilidades de todas as situações. Para se sentir completo, vamos dizer assim. Ou porque isso. Para se conhecer. Se
são infinitas possibilidades, infinitas capacidades, e ele vai ficar no mesmo repeteco, Isso. não parece lógico. Não, mas é exato. Vamos lá. Se tu é um ser, vamos lá, e aí aqui a gente tem que abstrair, né? Abstrair, a necessidade aqui de abstração é enorme. Se tu é um ser eterno, que tu não tem limitação, né? Tu tem que te ocupar com alguma coisa nessa eternidade. Né? E o que é se ocupar com alguma coisa? É expandir infinitamente as tuas possibilidades. É a mesma questão de tu se jogar na água e tu não saber nadar, né? Tu vai aprender de qualquer forma a nadar. Não, e quando a água bate, todo mundo aprende, né? Quem não aprende fica. É mais ou menos por aí. O Guilherme falou. Ele está usando o livre-arbítrio dele. O livre-arbítrio dele se manter calado. Vai que a esposa dele olha isso, né? Fale alguma coisa que. Sobre essa questão do assalto, eu tive já algumas situações e até consegui chegar a esse entendimento, foi bastante sofrimento. Porque eu já fui assaltado uma vez e aí sofria por isso, né? Foi um bom tempo. E depois entraram na casa que eu residia também de novo. E aí teve mais 2 tentativas para entrar. Então eu vivia nisso de sofrimento o tempo inteiro, era constante. De ter que chegar em casa, dar 2 voltas no quarteirão para depois entrar dentro de casa. Às vezes ou ter que ir para outro local, ou ligar para a polícia para conseguir entrar dentro de casa. Situação, né? E essa semana, por coincidência, tava indo para casa, tava com a família junto, né, as 2 crianças e a esposa. E quando eu entrei na rua da minha casa, tava vindo, sei lá, uns 5 caras que a gente, né, o sistema humano julga. Sim, né, mal encarados, né? Mais 3 na rua e mais 3 vindo. Cara, se fosse em outros tempos, eu teria passado reto, dado 3 voltas no quartel. Cara, a hora que eu vi aquilo, me bateu um pouco aquele primeiro impacto, assim. E, cara, consegui ter essa lucidez de dizer, é Deus, se for para acontecer, que seja a sua vontade. Sim. Isso é entrega, isso é fé. E aí eu abri o portão, eu entrei, eu fechei e não aconteceu nada. E foi tão legal, eu consegui, depois do negócio tu para e tu olha, cara, eu consegui, que legal. Porque ele não teve mais sofrimento. Eu não sofri mais, cara. Doou a escolha a ele. Ele talvez seria. Exatamente. Isso é fé, isso é plena fé. É plena fé. Uma situação que tu tem já culturalmente que vai te gerar um sofrimento, uma dor, né? Um medo, que tu tem medo, e que tu diz assim, bom, Senhor, que seja feita a vossa vontade. E tu mergulha. Esse é o salto de fé. Tu não sabe o que vai dar lá, o que tem lá. Mas tu te joga porque tu confia em Deus que, seja lá o que for, é o que tem de ser. É a manifestação do amor de Deus para mim. E para a gente terminar aqui, então, só vou falar um trecho que o mentor coloca assim, que ele diz o seguinte, né, falando sobre a questão do livre-arbítrio, estado de consciência e tal, ele diz o seguinte, toda vez que se dá expansão da consciência de vocês, quando estamos trabalhando, no nosso trabalho, que aqui o pessoal muito chama de aquele tapa na cara, como alguns chamam, essa expansão é notada pelo sentimento gerado em todas as dimensões, pois em algum nível você é o todo também. E essa é a felicidade, essa é a proposta da amorosidade. É isso, gente. Eu acho que as palavras dele terminam bem aqui, né? Eu acho que sim. Em algum estado. Em algum nível você é o todo também. Tu já não está mais segregado. Tu só não acredita que está lá. Gente, é isso. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, dê o like, que a paz esteja convosco. Mano VB está junto com vocês também. É nóis. O mascote da turma. É, isso aí. Nosso